Então, gente, começando, então vou fazer uma apresentação sobre os anjos. Ficou bem grande, mas também ficou bem sucinta, sabe? É que é muita coisa, são muitos anjos. Estava falando para a Lilian lá, é muita coisa. Então, deu muitos slides, quase 100 slides, e ainda podia ter dado mais, porque eu cortei um monte de coisa. E eu fiz uma seleção só de... Bom, vocês vão ver. Eu fui bem seletivo, assim, no que eu coloquei. Então, vamos lá. Vou parar de falar. Vamos começar. Parece que eu esqueci como faz. O computador é um pouco lento. Bom, então, eu achei ótimo esse título. Me veio na cabeça, assim, anjo não tem asas, porque todo mundo acha que anjo tem asas, né? E ao invés de colocar um título, o que os anjos fazem, informações sobre os anjos, isso aqui, coloquei um título assim mais alegórico, né? Mais engraçadinho. E, bom, para começar, os anjos todos, eles provêm do universo local, né? E esse universo local ele foi criado pelo filho criador Micael de Nébano. Então, ele não tem uma participação direta na criação dos anjos, ele tem uma participação dual, né, na criação de outros seres. Então, quem tem uma criação direta com os anjos? Quem tem uma criação direta é o espírito materno do universo. Então, o espírito materno do universo local, ele vem da terceira fonte centro, né? Então, ele é um espírito feminino. E ele sozinho, ou ela sozinha, ela dá criação a todos esses anjos. Então, eu procurei focar aqui nos anjos que vêm dela, tá? Talvez uma hora ou outra eu fale de um que não é exclusivamente dela, mas eu procurei focar dos que vêm exclusivamente dela e eu também tentei fazer uma apresentação assim por ordem hierárquica. Então, eu procurei tentar começar lá do alto, né, dos chefes, dos criadores, né, que não estou fazendo aqui, e até os anjos mais baixos. Tá? Então, mas esses anjos do universo local, e que eles, a quem que eles têm que receber ordem, né? Porque eles são um pouco autogovernados, mas eles têm uma certa hierarquia. Então, quem é o chefe mesmo de todas as hostes seráficas é o brilhante estrela matutina, é o Gabriel de Salvington. Então, ele que é o comandante de todos que eu vou falar agora, ele que tem um comando, tá? E também o pai Melquisedeque. O pai Melquisedeque também ele tem um comando sobre as hostes, tá? Então, isso posto dessa primeira ordem hierárquica, que elas não são angélicas. Por exemplo, o pai Melquisedeque, ele é do filho criador, né? E do espírito materno. Isso posto, vou começar aqui com os arcanjos. Os arcanjos, eles são uma progenie do filho criador e do espírito materno do universo. Eles são o tipo mais elevado entre os altos seres espirituais, produzidos em grandes números em um universo local. Os arcanjos são um dos poucos grupos de personalidades do universo local que não se encontram normalmente sob a jurisdição de Gabriel. Não estão ligados, de modo algum, à administração rotineira do universo.
permanecendo dedicados ao trabalho de sobrevivência da criatura e à continuidade da carreira ascendente dos mortais do tempo e do espaço. Então, aqui eu não vou enfocar nos arcanjos, porque eles são uma progênie dual. Aí, como eu falei, eu vou focar mais na progênie da ministra divina. Tá bom? Então, começando, o que são anjos, né? Quando a gente fala em anjo, a gente fala em serafim, basicamente. Então, sempre que você pensa em anjo, você pensa em serafim, querubim ou sanubim, tá? Existem 3 ordens distintas de personalidades do Espírito Infinito. Os anjos são espíritos ministradores do tempo, as autoridades, as hostes mensageiras do espaço, e as poderosas, as altas personalidades do Espírito Infinito. Como os supernafins no universo central e os seconafins no superuniverso, os serafins, junto com seus colaboradores, os querubins e os sanubins, constituem o corpo angélico de um universo local. Então é disso que a gente vai falar. Todos os serafins são criados segundo um modelo bastante uniforme. De universo para universo, em todos os 7 superuniversos, eles apresentam um mínimo de variações. De todos os tipos de seres pessoais e espirituais, são eles os mais próximos do modelo arquétipico. As suas várias ordens constituem o corpo dos ministros hábeis e comuns das criações locais. Essas ordens angélicas são projetadas na época em que se planeja a evolução das criaturas mortais volitivas. Então, lá no começo da criação do universo local. A criação dos serafins data do momento em que o espírito materno do universo alcança uma relativa personalidade, a qual não é ainda aquela da ministra coordenada mais recente do Filho Criador Mestre, mas sim a da ajudante inicial de criação do Filho Criador. Antes desses acontecimentos, os serafins a serviço de Nébadon, temporariamente, eram emprestados de um universo vizinho. Então, quando vem o Micael e a ministra, eles tomam emprestado várias hostes seráficas de universos vizinhos, para poder fazer a construção dos planetas, né? Os planetas das esferas arquitetônicas, os planetas artificiais, que demora bilhões de anos para fazer. Embora os serafins sejam seres muito afetuosos e compassivos, não são criaturas com emoções sexuadas. Contudo, ao referirmos-nos às criaturas sexuadas, é do nosso costume falar desses seres de descendência mais direta do Pai e do Filho como filhos de Deus, ao passo que nos referimos à progênie do Espírito como filhas, as filhas de Deus. Nos planetas sexuados, os anjos são, desse modo, mais comumente designados por pronomes femininos. Então, toda a progênie exclusiva e direta da ministra divina, elas são tratadas como pronomes femininos. Então, como aqui poderia ser falado as anjos, certo? Não precisaria falar anjas. A gente pode falar a anjo, a serafim, a querubim. Tá? O pronome, só muda o pronome, mas a palavra ela continua. Os serafins são criados, pois, para funcionar tanto no nível espiritual quanto no nível material. Há poucas fases da atividade monancial ou espiritual que não estejam abertas às suas ministrações. Embora os anjos estejam, quanto ao status pessoal, muito distantes dos seres humanos em certas atuações funcionais, os serafins ultrapassam de longe os mortais. Eles possuem vários poderes que vão muito além da compreensão humana. Então, por exemplo, contar os fios de cabelo de uma cabeça.
é bem interessante, porque quando eu mostro, assim, 3 dedos para a pessoa, e eu pergunto, quantos dedos tem aqui? A pessoa fala imediatamente 3. É a mesma coisa que o serafim. Você pergunta, quantos fios de cabelo tem aqui? Ele fala, 10.301. Sabe, ele não conta, é uma coisa automática. Então, é como se fosse um gênio matemático. Então, esse é um dos poderes que vão muito além da compreensão humana. Bom, os serafins supremos. Os serafins supremos, eles são uma ordem dos serafins, tá? Que também trabalham no universo local. Estes são, entre as 7 ordens reveladas de anjos do universo local, os mais elevados serafins. Então, quais são? Dentro de serafins supremos, tem 7 ordens, né? Para variar. Então, essas ordens quais são? A primeira delas, que eu vou falar, são os ministros do Filho e Espírito. O primeiro grupo dos serafins supremos é designado para o serviço dos filhos elevados, dos seres originais do Espírito, residentes e funcionando no universo local. Esse grupo de ministros angélicos também serve ao Filho e ao Espírito do universo, e permanece intimamente afiliado ao corpo de informação do brilhante estrela matutino, o principal executivo no universo das vontades unidas do Filho Criador e do Espírito Criativo Materno. Então, esses ministros é como eles fossem uns secretários para tratar assuntos exatamente do Filho e Espírito Materno, como se fosse como se eles dois tivessem alguma vontade juntas, e para isso eles contassem, claro, com os brilhantes estrela matutinos, e esses brilhantes estrelas matutinos, eles contam com a ajuda desses serafins, desses ministros do Filho e Espírito. Ok? Sendo designados para os filhos e para os espíritos elevados, esses serafins estão naturalmente associados aos serviços múltiplos dos avonais do paraíso, da progenie divina do Filho Eterno e do Espírito Infinito. Os avonais do paraíso são sempre assistidos em todas as missões magisteriais e de alta outorga por essa ordem elevada e experiente de serafins, a qual se devota nessa missão a organizar e administrar o trabalho especial ligado ao término de uma dispensação planetária e à inauguração de uma nova idade. Uma outra classe são os conselheiros dos tribunais. Esses são os conselheiros seráficos e ajudantes agregados de todas as espécies de tribunais para julgamentos, desde os conciliadores até os tribunais mais altos dos reinos. Não é propósito desses tribunais determinar as sentenças punitivas, mas sim julgar divergências sinceras de opinião e decretar a sobrevivência eterna dos mortais ascendentes. E nisso está o dever dos conselheiros da corte, providenciar para que todas as acusações contra as criaturas mortais sejam expostas com justiça e julgadas com misericórdia. Nesse trabalho, encontram-se intimamente associados aos altos comissários, mortais ascendentes fusionados ao espírito, servindo no universo local. Então, esses conselheiros, eles providenciam que as acusações sejam expostas com justiça. Então, para que nada fique escondido, nada fique oculto, mas sim que tudo apareça e tenham um julgamento com misericórdia, mas não são eles que julgam. Talvez sejam eles só que façam esses conselhos e que mostram as provas, ou que peçam para recolher algumas evidências. Não sei explicar direito, a gente também não conta muito desses conselheiros no livro. A outra classe são os orientadores do universo. Estes são os verdadeiros amigos e conselheiros pós-graduados de todas as criaturas ascendentes que estejam fazendo uma última estada em Salventon,
no universo de origem delas, e que se encontram no umbral da aventura espiritual apresentada diante delas, no vasto superuniverso de Orvonto. É nesse momento muitos seres atendentes têm um sentimento tal que os mortais só poderiam entender, fazendo uma comparação com a emoção humana da saudade. Para trás ficam os reinos das realizações, reinos que se tornaram familiares pelos longos serviços e realizações monanciais. À frente está o mistério desafiante de um universo maior e mais vasto. Então, esses orientadores do universo, eles ficam lá em Salvington, para ajudar a gente, né, nessa aventura espiritual que nos aguarda antes de nos tornarmos espíritos de primeiro nível. É tarefa dos orientadores do universo facilitar aos peregrinos ascendentes a passagem dos níveis alcançados aos níveis não alcançados de serviço no universo, bem como ajudar tais peregrinos a fazer os ajustamentos caleidoscópicos para a compreensão dos significados e valores inerentes à compreensão da posição de um ser espiritual do primeiro estágio. Posição esta que não se encontra no final, nem no clímax da ascensão monancial no universo local, no ponto mais baixo da longa escada de ascensão espiritual até o Pai Universal no paraíso. Então, eles são muito importantes. O próximo são os conselheiros de ensino. Os conselheiros de ensino constituem-se nos secretários de todas as ordens de mestre, desde os Melquisedeques e filhos instrutores da Trindade, até os mortais monanciais, olha só, até os mortais monanciais designados como ajudantes daqueles da sua espécie que estão imediatamente atrás deles na escala da vida ascendente. Vós vereis pela primeira vez tais serafins associados, ensinando em algum dos 7 mundos das nações que giram em torno de Jerusalém. Então, esses conselheiros de ensino, eles são como se fossem secretários dos Melquisedeques, dos filhos instrutores e até de nós mesmos. Imagina ter um secretário desse. Que lindo. Conselheiro de ensino, então, deve ser alguma coisa ligada à educação. Então, lá nos mundos monaciais, eu lembro que a gente estuda de manhã, ensina à tarde e descansa à noite. Então, esse ensinar à tarde, talvez tenha alguma ajuda desse secretário, desses conselheiros de ensino aí. Tá? Tais serafins tornam-se os colaboradores dos chefes de divisão das inúmeras instituições educacionais e de aperfeiçoamento dos universos locais, e encontram-se agregados em grande número das faculdades dos 7 mundos de aperfeiçoamento dos sistemas locais e das 70 esferas educacionais das constelações. Depois os caras se mandam, daí tu fica reclamando. Essas ministrações estendem-se até os mundos individuais. Mesmo os mestres verdadeiros e consagrados do tempo são assistidos, e muitas vezes acompanhados por esses serafins supremos conselheiros. Então, realmente são serafins conselheiros ligados às instituições educacionais. O próximo são os diretores das designações. Um corpo de 144 serafins supremos é eleito de tempos em tempos pelos anjos que servem nas esferas evolucionárias e arquitetônicas habitadas por criaturas. E sendo esse o mais elevado conselho angélico de qualquer esfera, ele coordena as fases autodirigidas do serviço e designações seráficas. Tais anjos presidem a todas as assembleias seráficas pertencentes à linha do dever ou ao chamado à adoração.
Então, eles são anjos que eles coordenam o serviço de outros anjos, tá? Então, eles são em assembleias, tá? Que eles coordenam, e referente à linha do dever ou chamado à adoração. Então, eles também têm alguma relação com a adoração. Com a adoração nos mundos, acredito eu que nos mundos moronciais, né? Bom, e tem os registradores também. Todas as ordens de anjos têm registradores. Todas elas. Esses são os registradores oficiais dos serafins supremos. Muitos desses anjos elevados nasceram com os seus dons completamente desenvolvidos. Outros se qualificaram para suas posições de confiança e responsabilidade, pela sua aplicação diligente no estudo e por uma atuação fiel em deveres semelhantes. Quando estiveram agregados à ordem mais baixa ou de menos responsabilidade. Então, são anjos, são serafins que já nasceram assim, ou que calcaram, né? Foram, como é que fala? Foram promovidos a registradores. E os ministros sem vínculo, que também têm todas as ordens. Um grande número de serafins, não vinculados da ordem suprema, é de servidores autodirigidos nas esferas arquitetônicas e planetas habitados. Tais ministros voluntariamente atendem ao aumento da demanda do serviço dos serafins supremos, constituindo, assim, a reserva geral dessa ordem. Então, eles são o corpo de reserva. Todos, que eu lembre, todas as ordens têm um corpo de reserva. Bom, os próximos são os serafins superiores. Eles eram supremos, esses são superiores. Os serafins superiores recebem o seu nome não porque sejam qualitativamente superiores a outras ordens de anjos, mas porque estão encarregados de atividades as mais altas em um universo local. Muitos dentre os dois primeiros grupos desse corpo de serafins são serafins de designação, anjos que serviram em todas as fases do aperfeiçoamento e retornaram para um compromisso glorificado como diretores da sua espécie, nas esferas das suas atividades anteriores. Sendo o universo jovem, Nébado não possui muitos dessa ordem. Bom, o primeiro dos superiores é o corpo de informação. Esses serafins pertencem ao corpo de assistentes pessoais de Gabriel, o brilhante estrela matutino. Eles cobrem o universo local, recolhendo as informações dos reinos para a orientação de Gabriel nos conselhos de Nébado. São o corpo de informação das hostes poderosas presididas por Gabriel, o vice-regente do Filho Mestre. Esses serafins não ficam diretamente afiliados aos sistemas, nem às constelações, e as suas informações chegam diretamente a Salvington por meio de um circuito contínuo, direto e independente. Então, esse corpo de informação é como se fosse um grupo especial de informação só para o Gabriel. São serafins só para o Gabriel, que eles têm um circuito direto e independente com ele. Então, nada pode atrapalhar esse circuito. Voz da misericórdia. A misericórdia é a tônica do serviço seráfico e da ministração angélica. E, pois, para satisfazer a isso, é que deve haver um corpo de anjos que, de um modo especial, retrate a misericórdia. Esses serafins são os verdadeiros ministros da misericórdia aos universos locais. Eles são os líderes inspirados que fomentam os impulsos mais elevados e as emoções mais sagradas de homens e anjos. Os diretores dessas legiões passam a ser agora e sempre serafins completos
que são também guardiães graduados do destino mortal. Isto é, cada par angélico já guiou ao menos uma alma de origem animal durante a vida na carne e atravessou, subsequentemente, os círculos de Serafington, havendo sido incorporado ao corpo seráfico dos completos. Então, essa voz das misericórdias são serafins que já foram até o paraíso, já foram até Serafton. E estão servindo aqui agora. Então, por isso que ela tem a misericórdia, porque ele já viveu tudo. Né? E por isso que ele está no corpo seráfico dos completos, porque ele já está completo. Isso não quer dizer que ele seja repleto, mas ele já está completo, atingiu um determinado destino e agora serve como voz da misericórdia. Interessante esses aí, não lembrava deles. Não? Eu também. Foi bom relembrar. Também não lembrava. É muito anjo, né? Eles ajudam na misericórdia aqui do nosso universo, isso, né? Isso. Mas será que na misericórdia pessoal, assim, de cada um de nós que vamos receber, ou não? Acho que é uma coisa meio geral, né? Eles fazem parte de um corpo seráfico. Conselho, né? Uma coisa assim, eu acho. Isso. Isso mesmo. Eu não lembrava deles. Os próximos são os coordenadores do espírito. O terceiro grupo de serafins superiores tem a sua base em Salvington, mas funciona no universo local e em qualquer lugar onde possa prestar serviços fecundos. Ainda que as suas tarefas sejam essencialmente espirituais e, portanto, ainda que estejam além do entendimento verdadeiro das mentes humanas, vós podereis captar, talvez, algo da sua ministração aos mortais, se vos for explicado que a esses anjos é confiada a tarefa de preparar os seres ascendentes na sua jornada a Salvington, para o seu último trânsito dentro do universo local, desde o mais alto nível moroncial até o status de seres espirituais recém-nascidos. Do mesmo modo que os planejadores da mente, nos mundos das mansões, ajudam as criaturas sobreviventes a ajustarem-se à mente moroncial e fazerem um uso eficaz dos potenciais da mesma. Esses serafins instruem os graduados moronciais de Salvington no que diz respeito às capacidades recém-alcançadas pela mente espiritual, além de servirem aos mortais ascendentes de muitos outros modos. Então, é mais um grupo de serafins, de anjos, que está em Salvington. Eles não estão aqui. E eles nos ajudam a fazer com que todo esse potencial da mente espiritual a gente consiga lidar com ele. Tá? Os outros são os mestres assistentes. Os mestres assistentes são ajudantes e colaboradores dos seus companheiros serafins, os conselheiros do ensino. Estão também individualmente relacionados aos empreendimentos educacionais extensivos do universo local, especialmente aos do esquema cétuplo de aperfeiçoamento, operante nos mundos das mansões dos sistemas locais. Um maravilhoso corpo dessa ordem de serafins funciona em Urântia com o propósito de fomentar e levar adiante a causa da verdade e da retidão. Então, esses já são anjos que estão aqui, além de estarem também em todos os mundos das mansões, para que a gente possa para que eles fomentam e levam adiante a causa da verdade, da retidão. Então, eles influenciam as pessoas de fora para dentro, né, de acordo com as ordens que eles recebem. E os anjos de transporte. Todos os grupos de espíritos ministradores têm o seu corpo de transporte,
ordens angélicas dedicadas ao provimento do transporte às personalidades incapazes de viajar por si próprias, de uma esfera a outra. O quinto grupo de serafins superiores tem a sua sede central em Salvington, e seus membros servem como transportadores do espaço, para a ida e a volta à sede central do universo local. Como em outras subdivisões dos serafins superiores, alguns foram criados como tais, ao passo que outros ascenderam de grupos mais baixos ou menos dotados. Então, são esses serafins que vão nos enserafinar e transportar. Por que não sai isso aqui? Pronto. O processo de ser enserafinado não é diferente da experiência da morte ou do sono, exceto pelo fato de haver um elemento automático de tempo no sono do trânsito. Vós permaneceis conscientemente inconscientes durante o descanso seráfico, mas o ajustador do pensamento permanece plena e totalmente consciente. E, de fato, este torna-se excepcionalmente eficiente, já que vós ficareis incapazes de opor, resistir ou, de qualquer outro modo, impedir o trabalho de criação e transformação desse ajustador solidário. Então, durante o sono seráfico, deve ter algum trabalho do ajustador também, na nossa mente, junto com, lá dentro do serafim. O que é alguém conscientemente inconsciente? Eu não sei. Acho que você sabe que você vai ficar inconsciente. Deve ser Vós alguma coisa assim. permaneceis conscientemente inconsciente. Posso Como é que falar? está consciente? Eu já senti 2 vezes isso. Uma vez eu me apavorei e a segunda vez eu pensei, eu não posso fazer nada, eu tenho que deixar. Sentiu o quê? Esse inconsciente consciente. Eu também já tive isso. Tá, mas isso aí é quando a gente morre. Como é que a nossa daí alma... Eu tive isso vivo, dormindo e meio acordada. Tive mesmo, 2 vezes. Como é que a nossa alma que vai ser transportada vai estar consciente e inconsciente? Tá, mas como é que sensação é? O que é estar... Tu estava consciente e inconsciente, Margarida? Exatamente, eu estava como se eu tivesse totalmente paralisada, tipo assim, eu não tenho ação nenhuma, não posso fazer absolutamente nada, tenho consciência que eu estou realmente, sabe? A primeira vez eu pensei, puta, fodeu, sabe? Eu pensei assim, que estava acontecendo alguma coisa comigo fisicamente. Aí passou. A segunda vez eu me assustei, mas eu pensei, não, eu não sei o que é isso, não sei, mas é muito forte, muito forte. Eu não sei. Eu nunca contei isso para ninguém. Como paralisia do sono. Eu não sei o que é. Que você acorda, mas o cérebro não acordou ainda, então você não consegue se mexer. É diferente. É diferente. É uma coisa que eu nunca... Eu nunca comentei com ninguém isso. 2 vezes me aconteceu. Tudo bem. Eu meditando já cheguei num negócio assim também. Mas eu não sabia que era conscientemente inconsciente. Eu ainda não consegui entender o que eles quiseram dizer ali. Mas engraçado que quando eu falo isso... Mas tu estava consciente, tu não estava inconsciente. Eu estava consciente, mas eu sabia que era uma coisa que eu tenho que ficar inconsciente, que eu não posso, sabe, assim, é uma coisa que independe da minha vontade. Eu não sei explicar, é uma coisa assim, muito séria. Mesmo. Você tem ciência de que você está em algum lugar, mas você não pode fazer nada. Exatamente. Talvez seja alguma coisa assim, Estela. Por exemplo, tu tá andando na rua e, de repente, tu chega no lugar
e parece que tu acorda nesse lugar. Eu comecei a ficar com medo muitas vezes. Eu estava a caminho de um determinado lugar e todo o tempo eu não lembrava onde eu passei, atravessei rua, parecia que eu estava assim. Quando eu chego no lugar, eu digo, meu Deus, eu cheguei, mas como é que eu cheguei aqui? Por onde eu vim? Um médico me disse que quando a gente está muito estressada, isso pode acontecer. E o nosso cérebro já sabe a conduta e ele vai tranquilo. Eu fiquei, olha, deu um medão, agora imagino, né? Isso aconteceu várias vezes, várias. Mas eu acho que eu dirigindo me acontece isso, assim, de Olha o perigo. lugares assim que eu conheço bem, dali a pouco eu digo, eu já estou aqui, eu não vi eu passar por tal lugar, assim, isso é uma estrada que eu já conheço. É verdade. É uma automática, assim, da gente por conhecer. Mas esse ali dos anjos, eu acho consciente e inconsciente, é que a gente, é aquilo que a Marli falou. Mas lá, quando a gente morreu, tu vê, o ajustador vai poder tomar atitudes e a gente não vai poder fazer nada. A gente sabe que está consciente, mas não pode agir, né? Ele está trabalhando mas nós vamos estar dormindo, tanto que eles dizem que nós vamos acordar no terceiro período ou lá na dispensação. Eu sinceramente... acho que a verdade é que o interessante do livro é que ele revela tantas coisas assim, maravilhosas assim, que a gente nunca ouviu falar, mas ao mesmo tempo também deixa um monte de mistério, né? Uhum, é verdade. Deixa um monte de interrogação. A gente pensa assim, nossa, agora eu estou sabendo de tudo que nunca soube, mas você chega no momento e fala assim, ainda tem mais coisa. Verdade. Que ficou uns detalhes aqui nesse mistério que não foi revelado. Verdade. Para mim, não, nenhuma explicação de vocês me fez entender isso aí, porque eles dizem que a gente vai morrer e só vai acordar lá depois, né? Então, que nós vamos ficar inconscientes, inclusive lá depois nas morôncias de um mundo para outro também nós vamos dormir e acordar, só depois de um determinado mundo lá que a gente não dorme mais. Então, se eu vou dormir, quando eu morrer, vou acordar lá nas morôncias, para mim eu estou inconsciente, estou dormindo. Mas esse transporte serápico, ele é de um planeta para outro, ele não está falando que é um... Que vai sair da Terra lá para cima? Ele está falando que também é da morte, né? Mas eu acho que esse inconsciente é quando você vai de um planeta para outro, já mononcial. Bom, se for isso, aí que eu não vou entender mesmo, porque eu não sei como é que é lá. Mas se for isso, ainda pode ser, mas agora daqui para lá... não, daqui para lá não. Acho que não. De uma maneira... Bom, se é lá em cima já, daí tudo bem. De uma maneira bem simples, vocês já viram como é aprender a pular de paraquedas? Não. Já vi? Não pratiquei, mas já vi. Você está com um paraquedista profissional que você está grudado no corpo dele e ele que faz tudo. Você está consciente, mas não faz nada. Não operante. É isso aí. Tu só pensa assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu pensaria. Então, vou continuar, tá bom? Tá. Sim, senhor. Pronto. A ideia errônea de que os anjos possuem asas não é de todo em decorrência das noções antigas de que eles deviam ter asas para voar. Aos seres humanos, algumas vezes, foi permitido observar os serafins sendo preparados para o serviço de transporte. E as tradições dessas experiências determinaram amplamente o conceito urantiano de anjos.
Ao observar um serafim de transporte aprontar-se, a fim de receber um passageiro para o trânsito interplanetário, pode ter sido avistado o que aparentemente é um duplo conjunto de asas que se estende da cabeça aos pés do anjo. Na realidade, essas asas são os isoladores de energia, os escudos de fricção. É para o anjo não pegar fogo, gente, quando sair da atmosfera. Os vários astronautas, naqueles alienígenas do passado, têm relatos de astronautas que diz que viram anjos gigantes passar por eles com asas gigantes. Será que Deve eles ser. enxergaram esses serafins? Sim, é totalmente Acho que possível. é. Fora da nossa atmosfera? Eu ouvi falar que eles deixaram até o Sadler ver. Porque o Sadler chegou uma hora que ele não estava muito cético. Eles falaram: vem aqui, vamos te mostrar uma coisa. Então, eu acho que é normal eles assim, aparecerem. Eu vi vários relatos de dizer que eles passavam assim pelas naves deles. Uhum. Quem falou isso? Astronautas relataram que nessas viagens espaciais que viram anjos gigantes. Eu já vi também. Naqueles episódios do Alienígenas do Passado. Eu já vi também uns vídeos que mostram o planeta assim embaixo e uns fiozinhos de luz assim, saindo. Já vi uns negócios assim. Da Lua também, já vi uns negócios estranhos também. Saindo da Lua. Eu tenho, se bem que deixa eu abrir para a pergunta depois, né? Porque eu já vi, tive uma experiência assim, meio estranha alguns anos atrás. Eu vi no meu quarto. Agora, não sei que tipo que era, né? Coisa do mal não era, porque me trouxe assim uma paz, uma alegria tão grande que eu fiquei emocionado assim. Uma situação que eu passei de vida que eu estava muito deprimido e era meia-noite. Minha mãe lia a Bíblia lá, costumava ler meia-noite que ela terminava de fazer as coisas. Eu estava no quarto, de repente eu estava quase para dormir, quase dormindo assim, eu abri o olho, vi alguém parado assim que não tocava, tava assim, levei um susto assim, o que é isso? Aí eu fechei o olho de medo. Aí quando deu uns 10 segundos, eu senti a mão encostando em cima da minha. Ficou uns 10 segundos em cima. Só que eu achei que levei um tipo de um choque, assim, uma coisa estranha. Aí eu senti como se aquela depressão, aquela angústia que eu estava sentindo foi embora na hora. Mas a mão ficou assim uns 10 segundos, mas depois saiu. Tirou a mão e depois sumiu. Foi embora, nunca mais vi, não. Mas foi real, eu vi, né? Agora, eu não sei exatamente por quê. Aí a gente denomina anjo, né? Porque não tocava o chão, flutuava, né? Assim, tinha forma de pessoa, né? Braços, mãos, cabeça, né? Não sei. Eu também já tive umas experiências com anjos que hoje em dia eu vejo que eram anjos. Hoje em dia eu percebo, nossa, eram os anjos, né? Já tive umas coisas assim também, Stanley. Um dia que eu tava super deprê também, chorando na cama, falando, por quê? Por quê? Por quê? E, de repente, eu senti uma puta paz, assim, do nada também. Do nada, eu chorando. Eu fui me acalmando. E eram os anjos mesmo. Uhum. Com certeza. Com certeza. Eu acho que nesses casos assim mais pessoais, eu acho que são mais os anjos do que as criaturas intermediárias, né? O querubim, o sanubim, que estão muito próximos de nós. Eu acho que as criaturas intermediárias atuam mais no nível planetário, assim. Uhum. Né? Então existe um tipo que existem vários, né? Como está falando dessa tentação. Existem alguns que são tipo meio que designado para você, tipo para auxiliar em determinados momentos. Tem sim. De acordo com o seu nível de consciência cósmica, se alcançou um nível alto, você recebe
serafins pessoais. Ah, é porque também teve uma vez só também, nunca mais. Uma vez, não sei se foi próximo dessa experiência, que eu sonhei, era um sonho, né? Sonho, né? Mas era um sonho que parecia bem real. Aí apareceu um e falou assim, ó, eu sou designado para você. Aí falou o nome, mas eu acordei e não consegui lembrar. Mas fala assim, ó, eu sou designado para te auxiliar. Né? Às vezes, com a sua permissão ou com a sua, não sei o que ele falou, conexão, alguma coisa assim, às vezes eu posso intervir para poder vir auxiliar. Aí eu achei isso muito estranho, né? Um tipo de sonho assim meio... né? Também nunca mais tive, só foi uma vez. Mas É, tu deu. Só precisa avisar uma vez só, não precisa... Tem muito anjo aqui no planeta, né? Tem legiões e legiões, então é possível, eu acho que eles ajudem. Por isso que eu acho mais fácil eles ajudar, assim, quando é mais pessoal, do que as criaturas intermediárias, que tem poucas, né? E Uma vez também eu estava andando atuam mais. de moto, e quando eu entrei na esquina, eu vi uma mulher de branco. Mas estava saindo um carro do lado direito, e eu prestei atenção no carro traseiro. Quando eu voltei de volta, eu não vi mais a pessoa. E outra vez eu estava em casa, a minha casa tem um elevado acima da laje, e eu estava lá em cima fazendo um trabalho, e quando eu passei na janela, eu vi alguém de branco na rua, e eu voltei de novo para ver aquela pessoa, e eu não vi. Mas 2 vezes aconteceu de eu ver alguém de branco na minha frente. Também não sei dizer o que é, mas que apareceu, apareceu. Mas foi um dia que me deixou muito tranquilo. Uma senhora amiga do meu pai, ela já faleceu já. Uma senhora muito boa, né? Muito caridosa, assim, né? Ela uma vez, morando em Vila Velha, existia um valão perto do terminal de Vila Velha, e ela se descuidou e caiu, e começou a afundar. Era um valão meio lamacento, e ela ficou desesperada. Ela falou assim, meu Deus, não deixa eu morrer aqui. Aí diz ela que, em questão de segundos, quando ela olhou, ela viu um homem assim, todo de branco. Ela não sabe explicar como aconteceu. Ela disse que ele encostou a mão nela, ela saiu assim. Quando ela foi olhar, ela estava já fora do valão, e o homem sumiu. E aí começou a aparecer um monte de gente, e falou, o que aconteceu com a senhora? Foi uma experiência muito interessante. Ela sempre falava dessa história. Ela falou assim, foi um anjo, porque ele encostou a mão assim, me puxou, saiu igual manteiga, assim, saiu e ele depois sumiu também, né? Do nada. Né? Interessante. Outra vez eu estava num quiosque, estava fazendo uma meditação, isso era assim umas 2 horas da tarde, e lá tem uma pequena escadaria assim para subir. Eu estava assim, dei uma virada de lado, e eu vi como fosse o ar tivesse cristalizado, e ele desceu assim pela escada uns 5 metros e parou, como o ar cristalizado. Depois ele desapareceu, mas ele ficou um bom tempo assim comigo. Também não sei dizer, mas que eu vi um ar cristalizado andando e também. Foi um dia de meditação. Legal. Bom, vou continuar então. Bom, serafins supervisores. Essa versátil ordem de anjos do universo é designada para o serviço exclusivo das constelações. Esses hábeis ministros têm sua sede central nas capitais das constelações, mas atuam em todo o Nébadon, na defesa do interesse dos reinos das suas designações. Os assistentes da supervisão. A primeira... desculpa, isso aqui é outra ordem, tá? É outra ordem. Serafins supervisores. Dentro dessa ordem tem várias classes. Então, uma dessas classes são os assistentes da supervisão.
A primeira ordem dos serafins supervisores é designada para o trabalho coletivo dos pais da constelação, e são os ajudantes sempre eficientes dos Altíssimos. Esses serafins ocupam-se primariamente com a unificação e estabilização de toda uma constelação. Então, eles já são serafins dos Altíssimos, então já é uma coisa mais elevada, mais para a constelação, não é tanto pessoal. Os prognosticadores da lei, esses são legais. Espera aí que eu tenho um negócio aqui. Esses corpos deliberativos codificam e promulgam. Marli, quer falar agora? Pode ser daqui a pouco. Eu não quero falar. Você levantou a mão? Não, então eu levantei errado. Então tá bom. Tá bom. Esses corpos deliberativos codificam e promulgam formalmente as leis básicas de Nébadon, leis destinadas a proporcionar a maior coordenação possível de toda uma constelação, de acordo com a política fixada de não transgressão do livre-arbítrio moral das criaturas pessoais. É dever da segunda ordem de serafins supervisores colocar diante dos legisladores da constelação um prognóstico de como qualquer comando proposto afetaria as vidas das criaturas de livre-arbítrio. Olha que interessante. Eles estão bem qualificados para executar esse serviço em virtude de possuírem longa experiência com os sistemas locais e mundos habitados. Tais serafins não procuram nenhum favor especial para um grupo, nem para outro. Eles surgem diante dos elaboradores celestes das leis, para falar por aqueles que não podem estar presentes, nem falar por si próprios. Até o homem mortal pode contribuir para a evolução da lei do universo, pois esses mesmos serafins, plena e fielmente, retratam não necessariamente os desejos transitórios e conscientes do homem, mas sim as verdadeiras aspirações do homem interior, da alma moroncial em evolução dos mortais materiais nos mundos do espaço. Então, vocês veem que esses anjos, ele como se eles soubessem o que vai acontecer. Como se eles conseguissem fazer um prognóstico de qualquer lei que poderia ser proposta, que está sendo proposta. E esse negócio de falar pelo outro é bem social, é bem misericordioso também. Então, é algo como se fosse, como se não... Você vê que importância que eles dão para o livre-arbítrio, pessoal? Tem serafins especialmente denominados para que nenhuma lei possa ferir ao livre-arbítrio dos outros. Você vê que destoante com as nossas leis. Totalmente água e vinho mesmo, né? Água e óleo. Esses serafins são ótimos, porque eu não lembrava deles, eu nem sabia, nem tinha ideia de que existiam esses serafins. Eu fiquei... E como é que a gente chama eles? Prognosticadores da lei. Sim, mas eles não têm um apelido, uma coisa mais fácil na hora H? Acho que não, porque eles trabalham na constelação, né? Acho que a gente não consegue falar com eles. Não sei. Você pode chamar eles como você quiser. Mas esses serafins são ótimos, eu quero muito conhecer eles. Pronto. Os arquitetos sociais. Dos planetas individuais até os mundos moronciais de aperfeiçoamento,
Esses serafins trabalham para engrandecer todos os contatos sociais sinceros e levar adiante a evolução social das criaturas do universo. São esses anjos que procuram despojar de toda artificialidade os grupos de seres inteligentes, empenhando-se, ao mesmo tempo, em facilitar a interassociação das criaturas de vontade, com base em um verdadeiro autoentendimento e valoração mútua genuína. Vocês veem que eles estão aqui também, esses arquitetos sociais. Aqui, até os mundos monunciais. Eles influenciam as pessoas. Os arquitetos sociais tudo fazem dentro do seu domínio e poder para reunir indivíduos de modo a constituir grupos de trabalhos eficientes e agradáveis nos planetas. E algumas vezes tais grupos têm se encontrado novamente reassociados nos mundos das mansões, para um serviço frutífero e continuado. Não é sempre, porém, que tais serafins alcançam as suas metas. Também, nem sempre são capazes de reunir aqueles que formariam um grupo mais ideal para realizar um dado propósito ou executar uma certa tarefa. Sob essas condições, eles devem utilizar da melhor maneira o que está disponível. Então, eles são os famosos, é o que tem para hoje. Os sensibilizadores éticos. A missão desses serafins é fomentar e promover o crescimento do valor que a criatura dá à moralidade nas relações interpessoais, pois esta é a semente e segredo para o crescimento contínuo e pleno de propósito da sociedade e governo humano ou supra-humano. Esses estimuladores da valoração ética funcionam em todo e qualquer lugar onde possam ser de utilidade, como conselheiros voluntários dos governantes planetários e mestres de intercâmbio nos mundos de aperfeiçoamento dos sistemas. Então, vocês veem que tem... Os estudantes estão dormindo, né, eu acho. Não quer sem comentários. Vamos acordar eles. Cadê os sensibilizadores éticos? Porque e cadê esses aqui, os arquitetos sociais também? Né? Mas é que, assim, as pessoas têm que estar abertas ao trabalho desses anjos, né? Uhum. Então, porque depende, como tem o livre-arbítrio, depende do nosso livre, da gente deixar que essas questões de moral, de ética e tal, e que a gente queira isso, né? Então, quando eles veem essa vontade, então o serafim, ele vai agir assim como o ajustador de pensamento, e os dois vão trabalhar juntos, mas tem que haver essa abertura. E a gente sabe que muitas pessoas ainda não estão preparadas, mas é por isso que a meditação, a oração, nesse momento, você se colocar à disposição, né, de Deus, para que ele faça o trabalho. Então, vem esses agentes seráficos e tal, e vão agir, né? Lília, você está tão certa que eu acho que se eles não estivessem trabalhando em muito, a gente estaria pior do que a gente está agora. Ah, sim. Eu estava aqui brincando, né? Onde é que eles estão, não sei o quê, mas não, eles trabalham 24 horas. Eles incentivam. Inclusive, diz que eles colocam muitas situações, todo dia eles estão colocando situações para que a gente acorde. Mas eles poderiam ter umas conversinhas ao pé da orelha com uns e outros, né? Mais de perto, assim, eu acho. Dá umas cutucadas, né? Bom, vamos lá. Os serafins administradores. A quarta ordem de serafins está designada para os deveres administrativos dos sistemas locais. São naturais às capitais dos sistemas, porém permanecem estacionados em grande número nas esferas monunciais e das mansões e nos mundos habitados.
Os serafins de quarta ordem, por natureza, são dotados de habilidades administrativas incomuns, que são os assistentes habilitados dos diretores das divisões mais baixas do governo do Filho Criador do Universo, e ocupam-se principalmente dos assuntos dos sistemas locais e mundos componentes. Então, são mais serafins que são exclusivamente administradores. E os assistentes administrativos? São ajudantes de valor inestimável na execução dos detalhes intrincados do trabalho executivo nas sedes centrais do sistema. Também servem como agentes pessoais dos governantes do sistema, viajando em grande número, indo e voltando aos vários mundos de transição e planetas habitados, executando muitos mandados para o bem-estar do sistema e no interesse físico e biológico dos seus mundos habitados. Os guias da justiça. Estes são os anjos que apresentam o sumário das evidências úteis ao bem-estar eterno de homens e anjos, quando essas questões surgem para julgamento nos tribunais de um sistema ou planeta. Eles preparam as declarações para todas as audiências preliminares envolvendo a sobrevivência mortal. Sobrevivência, hein? Declarações que são subsequentemente levadas, junto com os registros desses casos, aos tribunais mais altos do universo e superuniverso. A defesa de todos os casos em dúvida, quanto à sobrevivência, é preparada por esses serafins, que têm uma compreensão perfeita de todos os detalhes, de cada aspecto, de tudo que pesará nas acusações lançadas pelos administradores da justiça do universo. Então, esses guias da justiça são nossos melhores amigos. Imagina, eles têm uma compreensão perfeita de todos os detalhes, de cada aspecto, de tudo que pesará nas acusações lançadas. Incrível, né? Realmente eles têm poderes que ultrapassam a nossa compreensão. Ô Marcos, pelo aí o que está demonstrando que a gente vai ser julgado, ou não? Sim. Agora, aonde? Aonde? Sim. Nos tribunais do sistema. Ou no planeta mesmo. No Morense, depois da nossa morte. Sim. Mas antes da gente ser, acho que vamos ter, assim, a gente vai estudar muito. O julgamento é feito pelo Tribunal dos 9 Deu Versa. Ah, tá. Então, saindo das morôncias, então, eu acho. Hein, Estela? Oi? Não, sobre o julgamento, que a gente vai ser julgado. Quando é que vamos ser julgados? É lá nas morôncias ou depois? Porque são os 9 de Versa que vamos julgar. Eu ouvi uma lição assim, eu não estou lembrando agora. Eu lembre, o julgamento é antes de ser fusionado, tem que ser. Ah, tem que ser antes, porque depois tu não pode mais desistir de tudo. Mas o julgamento, para você continuar sobrevivendo, você pode ser julgado como, né, continuar sobrevivendo e você demorar para fusionar também. Eu não lembro direito que Eu parte. não lembro desses 9 diversos. O Fábio que escreveu ali, Fábio explica. Eu lembro. Que libera a ressurreição ou não. Mas eu não lembro. Eu acho que nós somos julgados em todas as fases, inclusive nessa que nós estamos. Eu creio que
um julgamento, não digo que é o final, mas eu creio que existe um julgamento, inclusive nessa fase que nós estamos. Creio. Não, eu acho que sim, nós somos julgados a todo momento, na realidade. Inclusive, quando eles julgam uma pessoa que não tem mais o ajustador do pensamento, eu acho que ela não vai sobreviver muito, porque não está dando certo o negócio, você vai embora. Então, já foi julgado ali. Né? Agora, quando nós morremos, acho que existe um julgamento. Existe um julgamento ali, alguns 3 dias já está bom, mas outros... eu acho... exatamente. E eu acho que nesse outro julgamento, eu acho que nós vamos tomar conhecimento do julgamento, quando a gente acordar. Mas aqui nós não temos conhecimento. Aqui nós não temos conhecimento. Mas se nós atingirmos o terceiro círculo aqui, nós vamos ser ressuscitados. Para que julgamento? Mas mesmo assim, eu acho que daí, mesmo assim, você vai ser julgado que você está pronto, eles vão julgar, está pronto para o terceiro dia. Entendeu? Tem aquela parte lá que o ajustador... Sempre vai ser avaliado. É uma avaliação, né? Sempre vai ser avaliado, julgado, quer que seja, né? Está pronto para o terceiro dia, está pronto. Então, vai terceiro dia. Não, vai ter que esperar mais aí uns 10 anos, 15 anos, porque acho que esse vai ter que ver se e tal, como é que vai ser a ressurreição, e não sei. Acho que um monte de questões aí tem no meio, e aí entra todo o relatório do anjo, né? Tem aquela parte também do julgamento que o ajustador fala: esse é meu filho amado, porque eu muito me comprazo. Quando ele te encontra, ele já é para fusão. É para fusão. Ah, isso é para fusão? Ah, tá. Nós vamos ter a aula, né, do ajustador. Desculpe. Não. Israel. De nada. Se as pessoas tivessem consciência disso, muito mal não estaria acontecendo a gente, né? Sim, isso é verdade. Bom, então eu vou continuar. Os intérpretes da cidadania cósmica. Os intérpretes seráficos da cidadania cósmica guiam os novos cidadãos das capitais do sistema e estimulam a sua apreciação das responsabilidades do governo do universo. Esses serafins estão também intimamente associados aos filhos materiais na administração do sistema e retratam a responsabilidade e a moralidade da cidadania cósmica aos mortais materiais nos mundos habitados. Então, eles também deveriam trabalhar aqui, né? Com os filhos materiais, isso aqui. Né? E esses estão de férias. Não sei se eles estão fazendo alguma coisa aqui, não. Eu acho que como é que é aquela do jardim lá, a anja do jardim, como é que era o nome dela? Solônia. A Solônia, será que ela era essa cidadania cósmica? Não, a Solônia é Voz do Jardim. Ah, é verdade. Tem uma classe chamada Vozes do Jardim. Voz do Jardim, é mesmo. Os estimuladores da moralidade. Só tem da ética, da justiça, moralidade. Esses serafins ensinam a fecundidade advinda da paciência, que a estagnação é a morte certa e o crescimento rápido em excesso é igualmente suicida. Que como uma gota de água cai do nível mais alto para o mais baixo e continua a fluir, indo sempre para baixo em uma sucessão de pequenas quedas, também assim só que para cima. É o progresso nos mundos morunciais do espírito.
igualmente devagar e por meio de estágios igualmente gradativos. Que bonito, né? Bonito. Vamos aproveitar bastante. Vamos. Os ajudantes planetários. Esses serafins mantêm as suas sedes centrais nas capitais dos sistemas e, sendo intimamente ligados aos cidadãos adâmicos residentes, são primariamente designados para o serviço dos adãos planetários, os elevadores biológicos ou físicos das raças materiais nos mundos evolucionários. O trabalho da ministração dos anjos torna-se de interesse crescente à medida que se avizinha dos mundos habitados, à medida que abrange os problemas reais enfrentados pelos homens e mulheres do tempo, os quais se preparam para o esforço de alcançar a meta da eternidade. Olha lá, a voz do jardim. Então, esses ajudantes planetários são outro grupo, tá? Dentro desse grupo tem essas classes. Uma dessas classes é a voz do jardim. Quando o curso planetário da evolução humana está atingindo o seu mais alto nível biológico, sempre surgem os filhos e filhas materiais, os Adãos e Evas, para dar incremento à evolução ulterior das raças com a contribuição factual do seu plasma vital superior. A sede central planetária desse Adão e dessa Eva é denominada usualmente de Jardim do Éden. E os seus serafins pessoais frequentemente são conhecidos como as vozes do jardim. Tais serafins prestam um serviço inestimável aos Adãos planetários, em todos os seus projetos de elevação física e intelectual das raças evolucionárias. Depois da falta adâmica, em Urântia, alguns desses serafins foram deixados no planeta e designados para os sucessores em autoridade de Adão. Estão no banquinho. Não, deve estar ajudando aí os arcanjos, sei lá. É. Os espíritos da fraternidade. Quando um Adão e uma Eva chegam ao mundo evolucionário, deveria ficar claro que a tarefa de efetivar a harmonia racial e a cooperação social entre as diversas raças devesse assumir proporções consideráveis. Raramente as raças de cores diferentes e naturezas variadas aceitam com simpatia o plano de irmandade humana. Esses homens primitivos somente chegam a compreender a sabedoria da interassociação pacífica por meio de uma experiência humana amadurecida e com a ministração fiel dos espíritos seráficos da fraternidade. Sem o trabalho desses serafins, os esforços dos filhos materiais de harmonizar e fazer as raças avançarem em um mundo de evolução teriam seus resultados grandemente retardados. Você vê mais uma influência nossa, né? Fraternidade, ética, moralidade, justiça. Os anjos realmente nos influenciam muito, sabe? E depois que eu fiz esse trabalho, eu percebi o quanto realmente eles são fantásticos. Olha lá, paz, as almas da paz. Os primeiros milênios de esforços para a ascensão evolucionária dos homens foram marcados por muitas lutas. A paz não é o estado natural dos reinos materiais. Os mundos compreendem a paz na terra e boa vontade entre os homens, inicialmente, por meio da ministração das almas seráficas da paz. Ainda que esses anjos tenham sido obstados amplamente nos seus primeiros esforços em Urântia, Vevona, o comandante das almas da paz nos dias de Adão, foi deixado em Urântia e agora está agregado à assessoria do governador-geral residente. E foi esse mesmo Vevona que, quando Micael nasceu, anunciou aos mundos como líder das hostes seráficas. Glória a Deus em Avona e na terra, paz e boa vontade entre os homens.
Os espíritos da confiança. A suspeita é a reação inerente dos homens primitivos. As lutas pela sobrevivência nas primeiras idades não geram naturalmente a confiança. A confiança é uma aquisição humana nova, trazida que tem sido pela ministração desses serafins planetários do regime adâmico. A missão deles é inculcar a confiança nas mentes dos homens em evolução. Então, vocês veem que nem a confiança a gente tem por nós mesmos. Tem que vir alguém no nosso ouvidinho e falar, confia nele, pá, 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 pá. A impressão é que eles fazem isso mesmo, né? Oi? A impressão é que eles fazem isso mesmo, por isso que tem aquelas, como se fosse um anjinho falando, né, no ouvido da pessoa. Isso! Essa imagem é excelente, eu adorei. Mas eu acho que é mais por ações, né, por questões mais práticas, assim, que eles colocam durante o dia, você vai fazer alguma coisa e às vezes aparece uma situação ali que vamos dizer que você tem que ter uma certa, confiança, né? Confiança em você, então daí que vai aumentar essa tua confiança. Então, tipo assim, um testezinho. Quer falar, Divaldo? Eu queria que você voltasse um slide daquela frase que são os anjos da moralidade. Se possível, por favor, eu não achei que tivesse tanto antes, eu estava esperando você terminar. Vai demorar. Pronto. É que esses daí são os estimuladores da moralidade. Eu queria ler de novo esse texto para saber onde é que encaixa isso. Esses serafins ensinam a fecundidade da paciência. Agora, essa frase ela é profunda, né? Essa frase, para mim, ela encerra praticamente esse trabalho lindo que você fez, né? Que a estagnação é a morte certa e o crescimento rápido em excesso é igualmente suicida. Nossa, isso aí é que como uma gota de água cai do nível mais alto para o mais baixo e continua a fluir, indo sempre para baixo, em uma sucessão de pequenas quedas, também assim, só que para cima. Eu não entendi muito bem esse texto relacionado com a moralidade. Eu entendo a moralidade de uma forma, e ela está aqui, esse texto está bastante filosófico, mas eu não vejo, a não ser que não estou vendo assim a associação com o estímulo da moralidade. Ou seja, vamos ver se eu consigo eu mesmo explicar. Quer dizer que se eu ficar estagnado esperando que as coisas aconteçam e não luto na vida, a minha moral ela não foi bem estimulada, e o contrário, ela foi estimulada demais. É que eu acho que, assim, a paciência e as consequências dessas ações de paciência, elas têm como fruto ações morais. Porque se você tem paciência com o outro, então você não tem pressa de ganhar dinheiro, tem pressa de chegar num lugar, você tem pressa de casar, tem pressa de, sabe? Então, se você é paciente com a vida e paciente com o outro, você é uma pessoa moral. Porque você sabe que você está crescendo, você sabe que você está tendo frutos, sabe? Até frutos do espírito mesmo. Porque a paciência é um dos frutos do espírito. Então, mas essa medida entre paciência e estagnação é uma linha, na minha opinião, tênue. E a ignorância, ela é crassa. Porque há que se dizer que tem gente que vai entender que essa paciência é um tipo de estagnação, né? Quer dizer,
vamos esperar. Algumas frases famosas, né, que a gente vê muito ensinada nas religiões, que Deus proverá. Deus proverá, e você fica naquela paciência esperando Deus fazer as coisas. Mas Deus... E a frase... Deus, bom. Fala, Divaldo. Pode falar, Sandra, desculpe. Não, eu ia dar outra frase, que a gente sabe, quem espera sempre alcança. É uma maneira de ter paciência também. Ou a moralidade é moderadamente? A única coisa que eu ressaltei aí foi porque muitas vezes aqui a gente estuda, a gente fala de moral, eu nunca vi a moral associada ao desenvolvimento, ao estímulo da paciência, que eu acho, não estou discordando, viu, Marcos? Eu até entendo que sermos pacientes é justamente uma maneira de você de se proteger para, tipo, fazer julgamentos precoces, não se adiantar ou se atrasar muito em situações, que é a famosa palavra que encaixa bem, que é o equilíbrio em tudo. E esse equilíbrio nos seres humanos, que é uma coisa difícil. Então, o quanto é que esses anjos estimulam isso ou aquilo? O quanto é que... Aí é difícil, é uma pergunta de prova, né? A nossa percepção para isso. Bom, eu, no meu dia a dia, percebo que muitas vezes eu me atropelo em muitas coisas, na análise, no julgamento, nas decisões, nas escolhas, e muitas vezes também eu me atraso muito. Então, eu nunca sei bem a dosagem. Uma coisa é certa, quando eu percebo que a minha dosagem passou, eu me recolho e analiso a situação e, às vezes, fico com vergonha da minha atitude de ter feito ou não ter feito. Então, talvez aí é que esteja atuando o anjinho, né? Para poder eu ter essa consciência moral das decisões que eu estou tomando, muito afoitamente ou não tão afoito quanto deveria ser, porque às vezes você precisa tomar decisões que são enérgicas, que são difíceis e que as pessoas muitas vezes não compreendem no primeiro momento, elas só vão pensar nessa reação no resultado dessa decisão mais à frente, né? Ou talvez nem percebam nessa passagem dessa vida. Bom, é só isso. Desculpe eu entrar aí nesse mérito desse negócio aí. Imagina, achei ótima a sua observação. Eu vejo assim que a moralidade, nesse sentido, ela pode ser uma evolução gradativa. Então, você gradativamente também vai tendo moralidade com as suas ações, com paciência. Isso, mas é isso mesmo que você falou. É isso mesmo que você falou, Divaldo. De decisão em decisão, você vai com o teu livre-arbítrio, você vai vendo o que é o certo e o que é errado, e assim você vai crescendo, sabe? Essa é a moralidade. Eles colocam ali moralidade, as decisões e na lealdade, né? Na fraternidade e na lealdade. Você vai formatando isso, né? Vai moldando isso, né, Lília? Isso. E aos pouquinhos, porque às vezes a gente quer fazer tudo rápido, mas a gente sabe que a gente é falho. Muitas vezes você toma uma decisão e você erra. Então, você imediatamente diz, não, mas não, da próxima vez não vou fazer assim. Mas você tem que ter essa paciência com você mesmo, de ver que você errou e que da próxima vez você vai tentar fazer diferente, né? Eu vejo assim também. Eu vou colocar um caso aqui que eu acho que Gandhi, que o diga, né? Eu acho que ele foi muito estimulado por esses anjinhos aí. O que aquele homem aguentou, ninguém conseguiria aguentar, não. De jeito e maneira.
eu acho assim que talvez a moralidade, esse crescimento moral, vamos pensar assim, o crescimento moral, ele não pode ser uma supressão, ele tem que ser uma evolução natural e cada um tem o seu. Então, não adianta você impor, às vezes, algumas condições que são as corretas, que seriam as de resultado, se o todo não tem essa compreensão. Então, talvez, assim, sei lá, é isso daí. Perdendo a minha paciência com você, viu, Marli? Você não termina a frase. Mas muitas vezes, Marli, você vai caminhar meio sozinha nas suas decisões. Eu vejo por mim, às vezes, você tem que tomar algumas decisões que você acha que é correto, mas a maioria acha que não é. Não, e às vezes a gente tem medo de tomar também, né? Também, às vezes tem que ter coragem. Tem que ter coragem. E leva uma chibatada. E a gente vai adiando, né? Por causa das suas decisões, às vezes você não é bem vista. Então, é verdade. Não é fácil, mas nesses momentos eu acho que esses anjos estão conosco, nos incentivando, nos animando, sabe? E para a gente vencer, né? Ir para frente. O amor é lindo. Legal. Love's in the air. Às vezes. Então, onde estava? Sometimes. Aqui. Ministros da transição. Como seu nome poderia sugerir, os serafins, cuja ministração é de transição, servem onde quer que possam contribuir para a transição da criatura entre o estado material e o espiritual. Esses anjos servem desde os mundos habitados até as capitais dos sistemas. Mas os de Satânia, no presente, dirigem os seus maiores esforços para a educação dos mortais sobreviventes nos 7 mundos das mansões. Tá? Então, os evangelhos seráficos. Nos mundos das mansões, os evangelhos seráficos vos ajudarão a escolher sabiamente entre os caminhos opcionais para Edentia, Salviton, Uversa e Avona. Se houver um certo número de caminhos igualmente aconselháveis, estes serão colocados diante de vós, e ser-vos-á permitido escolher aquele que mais vos atrair. Esses serafins, então, fazem recomendações aos 24 conselheiros em Jerusalém, a respeito daquele curso que deve ser o mais favorável para cada alma ascendente. Incrível, né? Imagine o trabalhão dos conselheiros. O que está... o trabalhão dos conselheiros. Fala, Lilian. Não, o trabalhão dos conselheiros. São 24 para tantos mortais. Mas quem faz mesmo são os evangelhos seráficos. Eu acho que eles só carimbam lá. Não, mas olha aqui, ó, eles fazem recomendações aos 24 conselheiros, né, a respeito daquele curso. Então, logicamente, eles vão conversar. Olha, eu achava melhor que ele tomasse. Não, mas aí é o livre-arbítrio, eu acho. Não. Não. Tu que escolhe o que tu quer. O que eu estou entendendo aí é que, dependendo da vontade ou capacidade, você tem um caminho a seguir. Talvez você não chegue lá no paraíso. Ou estou errado? Sim, cada pessoa tem um destino. Se a pessoa tem o potencial de se fusionar com o espírito, então ele vai te dar o leque para você chegar até Salviton, por exemplo. E aí dependendo disso, você tem um estudo para um, estudo para outro. É isso que ele está dizendo aí, né? Isso. Acho que é meio vocacional, né? O que você tem vocação. Mas isso. É isso aí. Aqui nós somos todos vocacionados a nos fusionar com o espírito. Não, mas o curso que a gente vai fazer depois.
Então, nós todos somos vocacionados a ser finalitores, aí até o paraíso. Nós não Não, mas vamos aqui o que ele está no falando universo. é do caminho mesmo. É. Ah, tá, Não é da chegada, é do caminho. ok. Mas aí o que parece é que, pelo que deu para entender, que talvez alguns não queiram. Quer ficar no meio, pelo meio. Vai do... Então, mas tem esse negócio, aquele, se você não for... É aquele caminho que não te prejudique também. Não é só o que você quer. Sabe o que parece isso? Parece quando você está terminando o colegial. Não é isso? Um teste vocacional. Teste vocacional. né? Eu achei que, Marli, você matou a pau. Se você vai para que lado você vai? Não, mas é assim, ó, como que você quer? Como que você quer? Vai chegar na capital do universo, depois vai para lá, depois tal. Ó, tem esse caminho, esse aqui, mas o final é a Avona. O final é o universo. Sim. Né? Mas você pode ir por aqui, ó. Se você for por aqui, você chega tanto tempo, você chega lá na capital do universo, depois você for menor, depois você for maior, ó. Depois, se você for por aqui, eu quero fazer uma parada, um curso de artes de 1000 anos, então você tem que ir por aqui. Então, é isso daí. Mas nós já estamos no caminho, né? Nós estamos num planeta... Calma. Nós estamos num planeta evolucionário. Nós aqui, de uma maneira mais rústica, já temos que escolher alguns caminhos. Lá, nessa parte espiritual, o objetivo é o paraíso. Só que você tem, pelo que eu estou entendendo aqui, corrija se estiver errado, vários caminhos onde esses anjos vão te ajudar a descobrir a tua vocação. Simples assim. Né? Porque... O Edivaldo, eu acho que é mais complexo. Eu acho que você tem que ter capacidade de aprender, e aí esses caminhos sejam... você pode encurtar pelo aqui, mas vai ser mais difícil, você fazer um PhD, alguma coisa assim, mais ou menos. O outro não, o outro é que você vai fazer em 55 semestres o curso, mas você vai por esse aqui. É exatamente por isso que eu estou falando que é mais simples do que complexo. O cara é metido a querer... Desculpe, agora eu vou fazer a minha prosopopeia aqui. O cara é metido a querer fazer uma coisa que ele não tem cabedal, que ele não tem conhecimento. O anjo está ali para ajudar ele. Sabe? Olha aqui, ó. Você não sabe nem quanto que é 2 mais 2, você vai querer entrar aqui para fazer física quântica? Eu acho que eles, no sentido de auxiliar a gente a simplificar, ou a minorar, ou a melhorar, ou ajudar você a fazer alguma coisa que você gosta, para que o teu caminho seja palatável, melhor. Acho que é isso. Quando você entra numa faculdade que você não escolheu direito, o que acontece? Você investe tempo, dinheiro, e não é que você tem que ser condenado por isso, mas porque você tem a livre escolha. E depois você acaba entendendo que não era direito que você queria, que era economia. Tá bom, então você volta para fazer economia. E também não é economia. Tem gente que... passei por 10 cursos, até descobri que quer ser hippie, né? Mas ali o anjinho está querendo ajudar a gente. Lá, eu acredito que lá você não tem, assim... Eu não sei se você vai ter tantas opções como a gente tem aqui, de fazer 10 e tentar. Você vai demorar mais para chegar no paraíso. Bom? Mas tem o seguinte, eu acho que até para o espírito, quanto mais você tem conhecimento, ajuda para você seguir até a fusão. Alguma coisa nesse sentido. Para o que Creio eu que nós não sabemos os cursos que tem lá, como é que é o caminho. Ele vai nos apresentar todas as possibilidades que nós temos, e ele vai falar, olha, você tem
parece que afinidade com isso. Você pode ir por aqui, mas tem todo esse leque. Eu tenho a impressão que é uma apresentação de todas as possibilidades que nós podemos trilhar e nós vamos escolher com a orientação deles, sabe? Não com a imposição, mas com a orientação. Tem uma Não, parte e outra... do livro... Me desculpe. Não, Pode não, falar, Estela. tem uma parte do livro que eles falam que nós vamos poder fazer, estudar, trabalhar em coisas que aqui a gente teve vontade, claro, coisas similares, né? Porque não são bem iguais aqui. Por exemplo, eu queria estudar filosofia aqui, um exemplo. Não estudei. Então, lá eu vou poder me dedicar à Mota Moroncial. Assim, que a gente vai poder fazer cursos e trabalhar em coisas que a gente teve vontade aqui e não fez por alguma razão, né? Então, essas escolhas também, acho que elas são meio... Mas mas passa por um processo, como diz, volta ali, quanto? 20... 24 conselheiros. 24 conselheiros, esse conselheiro que vai dizer o sim ou não, né? A gente vai estar ocupado por lá. Eles fazem recomendações aos 24 conselheiros e eles que devem dar o ok. É isso aí. Gente, é muito interessante isso. Olha a frase. Esses serafins, que já nos conhecem, fazem recomendações aos 24 conselheiros em Jerusalém a respeito daquele curso que deve ser o mais favorável para cada alma. O mais favorável, não quer dizer que tenha que ser aquele. O serafim vai lá falar, o Adivaldo, ele fazia isso, mas ele passou a vida inteira, que nem Estela, querendo fazer aquilo. Então, os dois querem fazer filosofia. Então, a gente vai aconselhar que esse curso que tem aqui, ó, com essa grade, como diz a Marli, com essa grade todinha aqui, seja o mais recomendável para ele. E esse conselheiro vai vir aqui falar comigo, com a Estela, ó, tem esse cursinho aqui, vamos... Aí a gente vai, eu acho que é legal. E o Sarafim vai lá fazer uma apresentação sua, né? Pois é, então. É que lá não tem desperdício, né? Não é que nem aqui que o Adivaldo, que o cara começa 10 cursos e vai ser hippie. Não, lá eles já vê que ali a coisa é mais... Eles aconselham, eles já indicam, não tem mais que perder tempo lá. Vamos ter muito tempo. Vamos ter muito tempo lá. Vamos ter, mas lá não é desperdiçado, né? É muito legal essa palestra do Marcos, que eu nunca passei por essa parte do livro e jamais imaginei que tinha um negócio desse. É muito legal, gostei muito. Muito, sim. Também estou gostando muito. Quando a gente lê, assim, passa batido pelos detalhes, né? Uhum. E o gostoso é em grupo a gente está estudando. Bom, gente, falta 10 minutos. Vou fazer mais um pouquinho? Vamos. Mas que bom que vai continuar a quinta. Tá na metade só, tá bom? Tá muito legal. Eu vou pedir um negócio para você, então, Marco. Olha só que legal que eu vou pedir para você. Não vem falar para eu fazer, não, tá? É assim, ó. Como você fez todo vamos dizer assim, a dissertação, classificou, explicou tudo o que é que faz todo mundo, o que seria legal agora, eu dar trabalho para você, era fazer tipo um sincopado, tipo um gráfico, não, gráfico não digo, mas um organograma, porque partindo do pressuposto, né, que aqui todo mundo entendeu como é que é essa hierarquia dos anjos nas suas classes e categorias, ao invés de você ter todo esse monte de letras que está escrito aí, que a gente viu, fazer uma coisa sincopada, não para a semana que vem a gente está lendo ainda, mas fazer esse diagrama, acho que achei a palavra. Um fluxograma. Um fluxograma, e aí depois fazer uma apresentação disso,
e meio que fazer uma pequena sabatina para ver o que a gente conseguiu, que a gente consegue lembrar dessas histórias, de cada um. Sei lá. Não, é muito trabalho. É muito trabalho. Pai, nós vamos ter que ler um fazer bocado. isso? Não é muito trabalho. O Marco não acha trabalho nenhum, né, Marco? Não, é legal. Não estou falando, não, estou falando da sabatina que você está falando. Sabatina, Divaldo, agora tu te entregou. A sabatina não é fazer. Tu tá na aula errada, Divaldo. Fazer as quarta escola. Ô, mocinha, dona Sandra. Vai ter palmatória? Não é sabatina. Não inventa moda, pelo amor de Deus. Quiz. Gente, não era sabatina a palavra que eu queria usar, era... Um quiz. Hã? O quê? Mas um quiz de 3 perguntas, 4. Isso, um quizinho, uma coisinha assim mais leve. Não inventa, Tivaldo. Tá tudo certo. Eu sou um anjo estimulador, Não. Então, quem sabe tu fazes. Não estou ouvindo. Quem sabe tu fazes isso. O quê? É isso aí. Sandra, eu vou mandar. Quer ver? Eu vou abrir aqui, ó. Vou abrir aqui e vou mandar um beijo para você. Pronto, já Obrigada, Divaldo. Saudades tua. Eu também estou com saudade de vocês. Gente, eu vou fazer só mais um, então, tá? Tá bom. Tá bom. Os intérpretes raciais. As raças dos seres mortais não são todas iguais. É bem verdade que há um modelo planetário a reger a natureza e tendências físicas, mentais e espirituais das várias raças de um dado mundo. Mas também há tipos raciais distintos e tendências sociais bastante definidas que caracterizam as progênies desses tipos básicos, mas diferentes, de seres humanos. Nos mundos do tempo, os intérpretes raciais seráficos suplementam os esforços dos comissários da raça, no sentido de harmonizar os pontos de vista variados das raças. E eles continuam a funcionar nos mundos das mansões, onde essas mesmas diferenças tendem a persistir em certa medida. Então, gente, esses são os anjos para as raças se darem bem. Você vê que coisa doida? Até isso tem. Né? Quando ele está falando aí, quando ele está falando de raça aí, ele está falando de quê? Não deu para entender. Não, as raças, por exemplo, as raças de cor aqui no planeta. As raças de seres mortais não são todas iguais. Bem no início, as raças dos mortais, as nossas aqui. Tanto que nós, Manu, é nós. Eu sei, mas ele está falando da raça de cores, né? Isso. Ué, tá. nós não somos raça de cor? Das diferentes raças, né? Vermelho, amarelo. Sim. Das nossas. Azul, índico. Dos outros planetas. Não amarela. E está dizendo que lá nas Morôncias continua a mesma coisa, né? Continua em certa maneira. Em certa medida. Está escrito ali, seu Israel. Olha lá, ó. E eles continuam a funcionar nos mundos das mansões, onde essas mesmas diferenças tendem a persistir em certa... Meu, isso não para, meu. Não vai ser assim de uma hora para outra que vai parar, não, meu. Mas me diz uma coisa, eu não estou entendendo, mas se é só espírito, que nós vamos sair do moroncial, tem uma hora que a gente vai perdendo a densidade, como é que fica isso, essas diferenças? Mas é nos mundos moronciais isso aí, quando a gente ainda é muito parecido com aqui. Tanto que eles dizem lá, tem 7 câmeras de ressuscitação, e essas câmeras são divididas por raças. Por raças, isso mesmo. Eu não lembro disso. Agora fiquei interessado em como é que vai ver essa mistura toda de raça que a gente tem. Então, vai pegar o que tem uma quantidade maior, que é branca, vai para esse, o que é preta para cá, o que é amarela para lá? Não, eu acho que são raças dos diferentes tanto planetas. Por raça, quanto por planeta também. Não importa a cor. Acho que importa sim, Estela. Não entendi, Estela.
Não, eu disse, porque que nem aqui, a nossa raça aqui, hoje, biologicamente, nós somos todos iguais, né? Não tem diferença do branco, do preto, do amarelo, se tu... Mas se ainda tu... tem uma diferenciação. Tem diferença, sim. Mas biologicamente, não. Tá. Mas de cor, então, sim. eu acho que essas diferenças vão ser mais, assim... Vão ser mais de raças de um planeta para o outro, assim... Mas a impressão que dá é do mesmo mundo. É isso aí. É do mesmo mundo, fala ali. E eu acredito que seja tanto psicológico quanto biológico. Porque nós temos, se você for fazer o mapa do teu DNA, né, que fala, você tem mais, maior quantidade, vamos supor assim, de vermelho, né, mais índio, mais, você tem mais branco, mais europeu, ou mais negro, você tem mais tendência a ter aquela... DNA não, hoje DNA não mais, DNA não. Genético? Como é que é? Mapa genético, né? Não, geneticamente nós somos iguais. Não, mas quando você faz lá aquele mapa genético, vem ali a quantidade que você tem de ancestrais, não sei o quê, de ancestral... Como é que é, Cidó? É DNA, né? Mas não muda mais. Então, você tem aquela... Não, e daí, o morfologicamente, que Lília está falando... pela cultura. O Lília está falando tem um sentido. Tem pessoas que pesquisam a quantidade de cor, de raças de cor, quantidade de percentual das cores que você tem no seu corpo. Se é branco, preto, isso tudo. Não, e dá então, se você é do norte da Europa, se você é do sul da Europa. Foi por isso que eu perguntei. Se chega lá, se alguém sabia como é que ia ser. Se era pela quantidade maior de cor que você tem, que vai para um lado, vai para o outro, alguma coisa assim. Eu descendo da Rainha Elizabeth. Tá. Eles dizem que essas câmaras de ressuscitação são divididas pelas 7 raças. Inclusive, nós tivemos 9 raças aqui no nosso planeta. Sim. E são 7 câmeras de ressuscitação, não são 9. Por isso que eu penso que seja mais por planetas do que pelo nosso aqui só, né?